Olá pessoal, tudo bom? Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui para mais um acolhimento com Jesus, onde nós estamos estudando sequencialmente essa obra aqui, Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, só que hoje vamos fazer diferente. Hoje vamos quebrar um pouco a rotina. Nós vamos conversar hoje sobre o culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? Para que serve? Como que é feito? Quais os cuidados? Essa é a nossa conversa de hoje. Lembrando que nos 2 ou nos 3 últimos encontros que nós tivemos, eu estava fazendo alguma leitura que veio a intuição. Quem sabe a gente não pode fazer um acolhimento com Jesus sobre o Evangelho no lar? Conversei com a Simone gostou da ideia, ela falou, Ricardo, o próximo acolhimento, então, a gente faz. Então, chegou a vez, será o dia de hoje, Será o dia de hoje. Antes de nós conversarmos, vamos então fazer nossa prece, pedindo a espiritualidade amiga e querida que possa nos assistir, que possa nos orientar, para que possamos colocar aqui as ideias mais certas e para que os bons amigos espirituais, os nossos mentores, possam nos intuir e nos inspirar, para que possamos captar a mensagem que será trazida no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito bom. No movimento espírita, nas casas espíritas, muito se tem falado sobre o culto do Evangelho no lar. E o que é isso, Ricardo? Para que serve o culto do Evangelho no lar? Muito bem, o culto do Evangelho no lar é uma reunião que todos nós, não só podemos, como também devemos fazer nas nossas casas. É uma reunião que você pode fazer em família. É uma reunião que você pode fazer, além da família, com um grupo de amigos, mas envolvendo sempre o quê? O Evangelho. O principal assunto a ser conversado nessa reunião entre familiares, entre amigos, ou até mesmo sozinho, se não tiver ninguém, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele que deve ser o objeto, o centro do estudo. E ele pode ser lido sequencialmente, ou seja, vou começar da introdução. Vamos então abrir a introdução do Evangelho. Vamos ler o que hoje? Vamos ler o item 1, ou o item 1 e item 2. E assim vai. Ou posso abrir ao acaso, vou abrir aqui agora ao acaso, por exemplo, e caiu sob o tema piedade. Onde bateu o olho, porque o olho pode bater do lado esquerdo ou do lado direito da página, né? Então, quando eu abri aqui ao acaso, bateu do lado esquerdo. Tem o assunto da piedade no capítulo 13. Vamos ler sobre o que o Evangelho fala sobre a piedade, né? Então, esse que deve ser o objeto, o assunto do Evangelho. E é uma reunião que serve para ambientalizar, pacificar a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente, para que ele possa se tornar um ambiente, espiritualmente falando, mais limpo, mais salutar, né? E ele deve ser feito segundo a recomendação não só dos espíritos, como também da própria Federação Espírita Brasileira, a FEB, que ele seja feito preferencialmente, ou melhor, preferencialmente, vamos chamar assim, uma vez na semana, ou seja, semanalmente, né? Uma vez na semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Por que no mesmo dia, no mesmo horário? Porque é um compromisso que nós vamos assumir com a espiritualidade,
de que todo domingo, toda segunda, toda terça, no mesmo horário, que pode ser de manhã, de tarde, de noite, não importa, nós vamos nos reunir, ou vamos fazer sozinho, e vamos fazer o nosso culto do Evangelho no lar. Basicamente é isso. E como que se começa? Aliás, um ponto importante, antes de eu falar como que se faz. Gente, eu vou fazer esse trabalho de depuração, de limpeza espiritual, não só no nosso lar, né, na nossa casa. O bacana desse trabalho é que nós, de certa forma, acabamos por colaborar de fazer também esse trabalho de limpeza na vizinhança, com os nossos vizinhos, nosso quarteirão onde a gente mora, né? Na nossa vizinhança, nosso bairro, amplia. E tem uma das obras de André Luiz, se não me engano, é Missionários. Não me lembro se é Mensageiros ou se é Missionários que tem isso. Comenta que a falange, né, dos espíritos, onde André Luiz trabalhava, ela viu um ponto de luz. Ela viu um ponto de luz numa residência e toda essa falange de espíritos foi até lá. O que estava acontecendo nesse ponto de luz? As pessoas que lá moravam estavam fazendo o quê? O Evangelho no lar. Então o Evangelho no lar serviu para esses espíritos, onde faziam parte dessa caravana. Esse ponto de luz serviu para que esses espíritos pudessem se reenergizar, se alimentar dessa energia, dessas palavras, das preces, para que pudessem continuar a sua caminhada, continuar a sua viagem. Então, observem só a importância do Evangelho. Então, nós destacamos aqui que serve para a nossa ambiência, né, interna, no nosso lar, também da nossa vizinhança e também para ajudar o quê? Ajudar esses irmãos espirituais que ficam para lá e para cá em trabalho árduo de resgate, de acolhimento, de socorro, e vêm, verificam, visualizam um ponto de luz, né, para se reenergizar, se reequilibrar. E é importante. Outro ponto importante. Então, eu botei aqui 3 pontos importantes do culto do Evangelho. Por que fazer o culto do Evangelho no lar, né? Claro, não preciso falar, mas é bom dizer. Serve também para a gente, para a nossa pacificação, para o nosso equilíbrio, né? Para manter a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual, né? Muito bem. Um ponto importante. Existem alguns irmãos que possuem mediunidade. Uns podem ser mais ostensivos, outros podem ser menos ostensivos, mas, embora nós temos, né, a informação de que todos nós somos médiuns, em menor grau ou maior grau, mas uns são mais ostensivos e podem dar manifestação durante o Evangelho no lar. E nós precisamos aqui fazer uma observação muito séria, que é a seguinte: o Evangelho no lar, ele não deve ser utilizado para manifestação mediúnica. Por quê? Porque nós não estamos dentro da casa espírita. E manifestações mediúnicas devem ocorrer dentro da casa espírita. Porque na casa espírita nós temos o quê? A proteção dos mentores, a proteção dos amigos espirituais, para que o trabalho possa ser executado, para que o trabalho possa ser desenvolvido, possa ser efetuado. Então, mas eu sinto uma coisinha, eu sinto que tem um irmão comigo. Fala com ele, meu irmãozinho, olha só, não é a hora, não é o lugar, né? Isso nós podemos fazer sim, mas eu vou estar
tal dia da semana, em tal hora, lá na minha casa espírita, na rua tal, e lá a gente pode desenvolver esse trabalho. Aqui não, né? Bom, outro ponto. Embora o nome seja Culto do Evangelho no Lar, ou Evangelho no Lar, como vocês queiram chamar, ou Culto no Lar, né? Não precisamos considerar isso como ritual. O que eu chamo de ritual? No meu Evangelho no Lar eu coloco uma toalha branca, eu coloco uma jarra de água, eu tenho que me vestir assim, assim, assado. Não, não. Não precisa ser feito dessa forma. Não é um ritual. O máximo que a gente pode colocar é um copo de água individual para cada um. Ou nada impede de ser colocado uma jarra de água para ser frutificada pelos amigos espirituais. Tá? Então não vamos interpretar isso como um ritual. É apenas uma reunião entre familiares e amigos, uma reunião de oração. Uma reunião de oração, uma reunião de uma conversa amiga, de uma conversa fraterna. Não é uma reunião de provocação. Eu vi aqui o item do Evangelho, piedade. Olha, você não está sendo piedoso comigo. Não é apontar o dedo na cara das outras pessoas. Você não está sendo piedoso comigo. Está aqui no Evangelho, pede para a gente ser. Não é para isso. Tá? É para a gente ler o que está escrito e para a gente fazer algumas reflexões. O que você entendeu do que está escrito? Eu entendi isso assim, assim, assado. É isso aí. O que mais quer complementar? Eu quero complementar, que além disso que ele falou, tem mais isso. É por aí, tá? É por aí. E como que se faz o Evangelho no Lar? Gente, só para... uma coisa importante. Eu falei que tem que fazer no mesmo dia da semana, no mesmo horário, justamente por conta desse compromisso que nós vamos ter com a espiritualidade, que a espiritualidade vem para fazer o trabalho dela, para nos assistir, para fazer o trabalho dela, né? Mas semana que vem eu vou viajar, eu não vou estar em casa por algum motivo. Não tem problema algum. Na semana anterior, já sabendo disso, a gente informa a espiritualidade que na próxima semana não será feito. Ou, na próxima semana, eu vou fazer o evangelho de tal lugar. Vou estar em outro estado, vou estar em outro país, em uma outra cidade. Vou estar fazendo o evangelho de um outro lugar. O mais importante é manter a continuidade, né? E esse horário tem que ser ajustado, combinado com quem for participar. É melhor para todo mundo quando? Melhor para todo mundo domingo à noite. Então, fechou. Vamos fazer domingo à noite. É melhor quarta-feira de tarde para todo mundo. Vamos fazer quarta-feira de tarde, porque tem que ser um horário que seja comum para todos, né? Isso é importante. Aí nós acertamos o dia, acertamos o horário, vamos então colocar em prática. E normalmente nós começamos o Evangelho no Lar com uma leitura inicial. E essa leitura inicial pode ser feita dos livros que nós carinhosamente chamamos de livros de página, né? Que é o Fonte Viva, que é o que nós estamos estudando aqui no Acolhimento com Jesus, que é esse livrinho aqui, o Fonte Viva, que tem várias leituras, né? São várias leituras, vários assuntos que Emmanuel nos traz. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. São alguns dos livros que podem ser utilizados. Jesus no Lar, né? Que a gente faz inclusive a live de sexta, uma vez na primeira sexta do mês, aqui pelo GRESG. Também pode ser utilizado como um livro de apoio. São livros de apoio. São livros destinados para nós começarmos o encontro, começarmos a reunião para harmonização. É uma leitura de harmonização. Vamos ler. Quem quiser pode só ler. Outros preferem ler. Quem quer comentar alguma coisa? Você quer comentar? O que você entendeu da leitura? Eu entendi isso assim, acessado. Muito bem, tal. Isso aí. Muito bem. Então, o primeiro ponto é a leitura inicial. O segundo ponto. Feita a leitura inicial, vamos fazer o quê? Vamos fazer a prece inicial. Uma prece, gente, é aquela prece que vem do nosso coração. Não é a prece lida, a prece decorada.
Não menosprezando esse tipo de prece. Mas vamos dar preferência àquela prece que parte do nosso coração. Que é uma prece rápida, é uma prece ligeira, né? Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos pedir a presença dos amigos espirituais, que eles possam nos ajudar, possam nos assistir, possam retirar os miasmas que se encontram impregnados nas paredes dessa casa, né? Que nós possamos ser intuídos, isso tudo a gente pode pedir na prece, que nós possamos ser intuídos por eles, para que possamos captar a leitura que será apresentada aqui, disponibilizada aqui, né? Então, isso tudo nós podemos pedir. Feita a prece inicial, se você estiver sozinho, você vai ter que fazer tudo, não tem jeito. Agora, se tiverem mais pessoas na reunião, a gente pode delegar. Quem quer fazer a prece inicial? A leitura inicial, melhor. Quem quer fazer a leitura inicial? Ah, eu posso. Então, o nosso irmão, nossa irmã vai fazer. E a prece inicial? Ah, eu posso. Então, o outro aqui vai fazer. Entendeu? A gente pode dividir as tarefas, né? Então, um fica com a leitura inicial, outro fica com a prece inicial, o outro fica com a leitura do Evangelho, né? A terceira pessoa. Uma quarta pessoa, se tiver, fica com a prece final, e aí vai, né? Então, leitura inicial, prece inicial, leitura do Evangelho. Né? Como eu falei inicialmente, pode ser sequencialmente ou ao acaso. Abre o Evangelho ao acaso. E a gente lê o item do Evangelho. Não precisa ler muitos itens. Porque essa reunião, gente, não é uma reunião pública, não é uma palestra pública, né, que tem duração de 50 minutos a 1 hora de duração, não normalmente. Mas é um encontro que deve durar o quê? Em torno de 15 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo. Não mais que isso, né? Então a gente costuma ler, de repente, um item do Evangelho. Se o item for muito grande, a gente pode quebrar. Vou ler até aqui, na semana que vem eu vou continuar daqui para frente. Eu termino o item, concluo o item. Né? Então a gente lê o item e vamos ver o que cada um entendeu do item. E um vai complementando o entendimento do outro. Um vai complementando o entendimento do outro. Né? E, feito isso, tem a prece final. Né? Que é uma prece que nós também podemos agradecer nessa prece, que nós podemos pedir que a semana seja uma semana de muita paz, né? Muita alegria, muita calma, que possamos resolver os assuntos que nos cabem com a ajuda dos bons amigos espirituais, por aí vai, né? E por aí vai. E aí a gente encerra o culto do Evangelho, né? Cumpridas essas 4 etapas, né? A leitura inicial, prece inicial, a leitura do Evangelho, né? Com os comentários, a prece final. A prece final. E aí tem a água. Sim, na prece final, uma coisa importante. Se quem quiser colocar a água ou no copinho, ou numa jarra, ou numa garrafa, não importa. Vamos pedir na prece final para que os bons amigos espirituais possam frutificar a água, colocando na água o remédio salutar, o remédio que nós tanto precisamos no nosso dia a dia, né? Então nós podemos pedir isso também. Né? Então, concluída a prece final, nós podemos beber a água. Né? Se for o copo, posso beber o copo de água. O meu copo de água está ali, meu copo, eu bebo ele. Ou a jarra, não preciso tomar a jarra toda, posso beber uma quantidade, né? Eu, particularmente, prefiro trabalhar com um copinho de água, né? Eu tenho meu copinho, cada um tem seu copinho. Nós, na prece final, pedimos para que a água seja fluidificada e no final eu vou beber aquele copo como se fosse um remédio. Eu vou beber, vou tomar. Pronto. E aí? Acabou? Acabou. Então, você observe que não tem muito mistério. Né? É um trabalho que nós não dependemos, não precisamos estar necessariamente dentro da casa espírita. É um trabalho que nós podemos fazer na nossa casa. Tem gente que faz até no ambiente de trabalho. Não tem problema algum. Sem problema algum.
desde que haja anuência, claro, dos gestores, né? Mas normalmente você faz o quê? Dentro de casa, né? E de novo, gente, importante, sem manifestação mediúnica. Sem manifestação mediúnica. Manifestação mediúnica, normalmente, a gente se faz aonde? Na casa espírita, nas reuniões mediúnicas da casa. Falou? Quem tiver alguma dúvida ainda sobre o Evangelho, procure a casa espírita, procure o GRESG, fale com os trabalhadores do GRESG, podem me chamar nos canais também que eu vou explicar tranquilamente, tá? Mas vamos, quem ainda não pôs em prática, que coloque em prática. Né? Vamos colocar em prática, isso faz tão bem, é tão bom fazer, gente, é tão bom. E por acaso, não é à toa, o acaso não existe, que nós comentamos aqui sobre o Evangelho no Lar e veio a intuição. Vamos fazer um acolhimento com Jesus específico sobre esse assunto. Né? E eu acho um tema tão importante. O capítulo 1 do livro Jesus no Lar, que é psicografado por Chico, pelo espírito Neo Lúcio, e no capítulo 1 fala justamente sobre o Evangelho no Lar. Foi o primeiro culto cristão no lar. Né? Foi na casa de Simão Pedro. E lá é uma conversa fraterna, uma conversa amiga, que é realizado o culto do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, com a presença de Jesus, enfim. Então é o capítulo 1 do livro do Jesus no Lar. Quem tiver o livro, ou quem não tiver, quiser baixar, é só dar uma olhadinha no capítulo 1. Então é um assunto importante, né, no movimento espírita. Os próprios cursos relativos à doutrina espírita têm um estudo, que normalmente é um estudo específico que fala sobre esse assunto. Então, vamos pôr a mão à obra, né? Vamos fazer o Evangelho no Lar. Né? Precisamos colocar em prática. Vamos então agora fazer nossa prece final, agradecendo mais uma vez o concurso dos bons amigos espirituais e pedir para que essa semana seja uma semana repleta de paz, de harmonia, de fraternidade, que nós possamos contar com a ajuda dos bons amigos espirituais para nos manter sempre calmos, tranquilos, em paz para a condução dos assuntos. Que a espiritualidade, amiga e querida, possa permanecer em nossos corações, que possamos sempre nos movimentar em direção ao bem, em direção à fraternidade, em direção à união. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, só lembrando, semana que vem, domingo, ou melhor, semana que vem, segunda-feira, domingo aí, segunda-feira, vamos retornar ao estudo sequencial do Fonte Viva. Tá? Hoje, excepcionalmente, nós não fizemos, tá? Porque foi um assunto à parte. Mas semana que vem nós vamos retornar e vamos estudar o capítulo 71. 71, que tem como título Aproveita, tá? Semana que vem. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês, excelente semana a todos.